Você aí, você acha que você é capaz de responder uma questão de segunda fase de um dos vestibulares mais concorridos do Brasil? Não acha? Você acha que você não conseguiria? Pois eu acho que você consegue. Ou melhor, eu tenho a certeza que você consegue. Mas para isso, você tem que ficar até o final dessa aula, porque eu vou te mostrar como que você responderia uma questão de segunda fase da FUVEST, exatamente, do vestibular próprio da USP. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você aí de casa que está me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai trabalhar a respeito de um tema que é o equilíbrio químico, que na verdade é continuação daquele vídeo da playlist que está aqui embaixo, que é o vídeo anterior dessa playlist, ok? Naquele vídeo a gente trabalhou o quê? A gente trabalhou equilíbrio químico, certo? Mas em termos de concentração, em termos de pressão parcial. Hoje a gente vai trabalhar aqui com ácidos e bases no equilíbrio químico, tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem um guia que é praticamente igual àquele da primeira aula, que é só para relembrar, porque isso daqui é crucial para a gente conseguir entender qual que é equilíbrio químico. Que é, quando a gente usa uma única seta, quer dizer o quê? Que é uma reação irreversível, ok? Ou seja, todo reagente é convertido em produto, ok? Não tem aquela parte que tem as duplas setas que você converte parcialmente o reagente em produto, que é o que ocorre aqui. Aqui, como a gente converte parcialmente o reagente em produto, é uma reação reversível. A gente consegue reverter essa reação. Se você está com dúvida sobre isso, clica aqui no vídeo que eu estou deixando, que tem uma aula que explica só isso para você. Tudo bem? Vamos lá. Agora a gente tem aqui o Ka e o Kb. A gente não tinha o Kc e o Kp na aula anterior? A gente tinha, não tinha? O que seria? O Kc não era constante de equilíbrio em termos de concentração? E o Kp não era constante de equilíbrio em termos de pressão parcial? Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai falar aqui a constante de equilíbrio em termos de ácido, ok? A constante de equilíbrio ácida. A gente pode chamar ela de várias formas. Pode chamar constante ácida, constante de equilíbrio ácida, constante de acidez. Pode chamar também de constante de ionização do ácido. Esse daqui eu coloquei aqui porque é um dos termos mais comuns de aparecer. Esse ou a constante ácida ou constante de acidez, ok? Esses são os três mais comuns de se aparecer. A gente tem o Kb, que é a constante de dissociação da base, ou também a gente pode chamar de constante de equilíbrio básico, a constante de equilíbrio de basicidade, tudo bem? Mas enfim, o que é o Ka e o Kb? Pensa comigo, olha, se a gente tivesse aqui o HCl, que é um ácido forte, concorda comigo? O ácido clorídrico. Como eu sei que ele é um ácido forte, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma única seta, tudo bem? A gente vai ter uma única seta indicando que ela é uma reação irreversível. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está tendo total conversão do HCl inicial nos seus íons, certo? Isso daqui não vai mais existir praticamente. Vai ser insignificante a concentração disso. Vai ser praticamente só isso aqui na reação. Ah, mas eu vi aqui que eu coloquei uma dupla seta. E aqui tá falando que dupla seta é reversível, não é irreversível. Calma que você já vai entender o porquê eu coloquei essa dupla seta. Mas pense o seguinte, a gente tem que saber que em ácido forte a gente tem a total ionização do H+. O H+ é o que determina se o ácido ele é forte ou se ele é fraco, tudo bem? Se a gente tem uma ionização muito grande dele, perante a concentração inicial do nosso ácido, quer dizer que é um ácido forte. Quanto mais ionizar, mais forte vai ser o nosso ácido. Assim como acontece aqui na nossa base. O NaOH, o hidróxido de sódio, ele é uma base forte. Isso quer dizer o quê? Como a base, ao invés da gente trabalhar com H+, a gente trabalha com OH-, a gente vai pensar da seguinte maneira. Quanto mais OH- ionizar perante a concentração inicial, mais forte é a nossa base. Tudo bem? Então, o Ka e o Kb, ele vem para medir essa questão de como que a gente consegue relacionar em números um ácido que é mais forte do que o outro ou uma base que é mais forte do que a outra, tudo bem? De modo que quanto maior o Ka, mais forte o ácido, e quanto menor o Ka, mais fraco o ácido. O mesmo vale para o Kb. Quanto maior o Kb, mais forte a base, e quanto menor o Kb, mais fraco a base. Vamos fazer um teste aqui? A gente sabe que o HCl é um ácido forte, tudo bem? E a gente sabe aqui que o HCN, ele é um ácido fraco, tudo bem? Mas como que eu sei isso? Tá vendo que eu dei aqui um valor para você do Ka do HCl e do Ka do HCN? É simples, é só você olhar e pensar o seguinte, mas antes eu tenho que te falar uma coisa. Quando ter o Ka menor do que 1, vai indicar que o ácido é fraco, certo? Todos os ácidos fracos têm o Ka menor do que 1. E todas as bases fracas têm o Kb menor do que 1. Tudo bem? Então é simples. A gente sabendo que quando o Ka ele for menor do que 1, vai ser um ácido fraco, e quando for maior do que 1, é um ácido forte, olha como isso aqui fica claro. O HCl a gente já sabe, pelo menos era para saber, que é um ácido forte.
Olha o valor do Ka dele, é 1 vezes 10 à sexta. O que é 1 vezes 10 à sexta? Isso daqui a gente chama de notação científica. O que é uma notação científica? Quando aqui o expoente ele é positivo, o expoente é esse carinha que está aqui em cima. Quando ele é positivo, a gente vai andar esse número de, por exemplo, aqui está 6, certo? Então a gente vai andar 6 casas para este lado. Ou seja, 1 vezes 10 à sexta é 1 e 6 casas para lá. Então é aqui, ó, 1 vezes 10 à sexta, ó. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então 1 vezes 10 à sexta é igual a 1 milhão. Então olha como que é grande. Lembra que eu falei que para um ácido ser fraco, o Ka ele tem que ser menor do que 1? E olha quanto que deu o Ka do HCl. Deu 1 milhão. É muito maior do que 1. Portanto, é por isso que a gente fala que o HCl é um ácido muito forte. Enquanto, olha aqui o Ka do HCN. O HCN é um ácido fraco. Vamos ver por quê. O que vai acontecer aqui, ó? 4,8 vezes 10 a menos 10. Então, quando é menos 10, a gente anda daqui para cá. Então vem, ó, a gente vai andar 10 casas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha isso daqui. É muito, muito, muito menor do que 1. E lembra que o critério para ser um ácido fraco é só ser menor do que 1? E olha isso aqui, ele é muito menor do que 1. Então ele é um ácido muito fraco. Tudo bem? Então a gente pensa da seguinte maneira. Quando a gente trabalha com ácidos fortes, a gente nem expressa o Ka. Não é nem comum a gente ficar calculando o Ka de ácidos fortes. Porque como ele é muito grande, não faz sentido. Porque o Ka e o Kb, ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para você trabalhar com ácidos e bases fracas, ok? A gente vai trabalhar com equilíbrio aqui. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente está tendo aqui HCN, a gente está tendo H+, e CN-. E aqui a gente não vai ter mais o HCl. A gente vai ignorar isso daqui e pensar só daqui. Por quê? Porque esse daqui é um ácido forte. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai ionizar completamente. Quer dizer que ele vai sair todo desse estado e vai completamente para esse estado aqui, o HCl. Tudo bem? Portanto, é incoerente a gente colocar uma seta dupla de equilíbrio. É incorreto. Por isso que a gente coloca a única seta. Eu coloquei essa dupla seta só para eu conseguir colocar o Ka dele aqui, para você conseguir visualizar como que é o Ka de um ácido forte e por que a gente não precisa colocar. Tudo bem? Mas lembra, em ácidos fortes a gente não coloca a dupla seta. É somente uma seta, ok? Por quê? Porque ele vai sempre ter toda a conversão do HCl pro H+ e pro Cl-. Assim vale para qualquer ácido forte. Tudo bem? Enquanto aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter conversão parcial. A gente vai ter HCN e ao mesmo tempo a gente vai ter coexistindo H+ e Cn-. É isso que é importante. Aqui a gente pode falar o seguinte, se eu tenho 1 mol por litro de HCl, que é uma concentração, eu posso falar que no final eu vou ter 1 mol por litro de H+ e 1 mol por litro de Cl-. Só que aqui no ácido fraco eu não posso falar isso. Se eu tenho 1 mol por litro, de instante, assim, imediato, eu não consigo falar quanto que eu vou ter de H+ e ter de HCN. Eu vou ter que realizar um cálculo que eu vou ensinar logo para vocês. Mas é por isso que a gente trabalha com Ka e com Kb apenas para ácidos fracos, para a gente poder determinar qual que vai ser a concentração de H+ e qual vai ser a concentração de OH-, no caso da base fraca, e que porque a gente não pode fazer essa relação que nem a base forte e o ácido forte, que a concentração inicial vai ser igual à concentração ionizada. Tudo bem? Agora, partindo para a base, é praticamente o mesmo conceito, aqui é coisa rápida. Porque se você entendeu a parte do Ka, é óbvio que você vai entender a parte do Kb. Eu não falei que para ácidos fortes a gente não expressa o Ka, porque ele vai ionizar completamente? É a mesma coisa para a base. A base, como ela ioniza completamente, a gente também não expressa o Kb. Só que aqui a gente usa o que para medir a força do ácido? Quanto que a gente vai ter de H+ produzido em relação à concentração inicial? Aqui a gente trabalha com OH-, com aqui, ó, com OH-, que é o quê? A gente vai trabalhar com a concentração de OH- em relação à concentração inicial da sua base. Como no caso do ácido forte, se a gente tivesse aqui 1 mol por litro, uma concentração de 1 mol por litro inicial de NaOH, no final, eu tenho certeza que a gente ia ter aqui, ó, 1 mol por litro de OH-. Portanto, a gente pode falar que ele dissocia completamente, tudo bem? Então, é necessário a gente colocar o Kb? Não, não é. Então, a gente vai falar que ele é o quê? Que ele é muito grande e por isso a gente nem necessita colocar o Kb. Mas olha um adentro. Tá vendo que eu coloquei aqui um símbolo de infinito e um ponto de interrogação? É porque é o seguinte, pensa aqui, é correto eu dizer que ele vai ionizar completamente? De maneira simplificada é, porque de maneira prática a gente vai trabalhar com esses valores, de modo que ele ioniza completamente. A gente trabalha com esses valores para facilitar cálculos. Mas se a gente analisar de maneira criteriosa, pelo menos uma molécula disso daqui, ele vai ficar em NaOH e não vai dissociar. Se pelo menos uma molécula ficou, quer dizer que nem todo NaOH
foi convertido. Então, se acontece isso, a gente teria um equilíbrio. Só que essa quantidade é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que ela é insignificante. Por isso que a gente geralmente não coloca essa dupla seta, que nem a gente fez no ácido forte, a gente coloca apenas uma única seta. Tudo bem? Aqui a gente tem amônia ela sendo convertida em amônio e OH-. Lembra sempre, NH3 é amônia, NH4 mais é amônio. Não esquece, isso daqui é fácil de errar. Olha aqui agora. A gente tem aqui que o Kb da base forte ele é muito grande. Por quê? Porque a base forte ela é muito forte. Quando a gente pensa aqui no Kb de uma base fraca, que nem a amônia, a gente tem o quê? 1,8 vezes 10 a menos 5. Se é uma base fraca, lembra que o Kb ele tem que ser menor do que 1? É menor do que 1? Ó, 0,00018. Ou seja, é uma base fraca. Tudo bem? Agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e vou trazer uma lousa com mais conteúdo para você. Bem, pessoal, então voltando aqui, agora eu vou ensinar você a calcular o Ka e o Kb. Mas antes disso, se você não é inscrito e tá gostando desse vídeo, tá te ajudando, deixa a inscrição aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e, claro, deixa aquele like aqui também, tudo bem? Bora pro vídeo. Ó, primeiramente a gente tem que pensar o seguinte, você tá vendo que tudo isso daqui é equilíbrio químico, certo? Se é equilíbrio químico, a primeira aula da playlist eu ensino como que você vai fazer para calcular todas as constantes de equilíbrio, tudo bem? Isso daqui é uma constante de equilíbrio, cara. Então você pensa da seguinte maneira, como que eu ensinei lá na aula? Se você não sabe como que é, lembra, clica aqui em cima que você vai conseguir acessar essa aula diretamente. Vamos lá. Ó, a gente sabe já que o HCN é um ácido fraco, porque eu coloquei ele como exemplo anteriormente. Só que a gente pensa agora assim, olha, o HCN vai ionizar em H+, em CN-, lembra? Lembra que eu falei que a força do ácido está relacionada ao tanto de H+, que ioniza em relação à concentração inicial do nosso ácido? É isso, a gente vai pegar as concentrações do produto, tudo bem? Vai pegar aquelas concentrações do produto, colocar aqui, e sobre a concentração de tudo que estava aqui no reagente. No caso, a gente tinha só o ácido, então vem só o ácido. Ou seja, a gente está fazendo aqui a concentração do nosso H+, em relação à concentração do nosso HCN, de certa forma, concorda comigo? Então é assim que a gente consegue calcular o Ka, que a gente vai pensar assim, por exemplo, se eu tinha 1 mol disso daqui, ionizou tendo um tanto X e um tanto X, quanto que vai ser o Ka? A gente tem que fazer a continha e a gente consegue chegar no resultado do nosso Ka. É exatamente dessa forma que o pessoal consegue calcular o Ka para colocar no exercício da sua prova ou do seu vestibular, enfim. Mas é assim que você vai calcular o Ka. Lembrando que isso daqui não serve só para calcular o Ka. Você pode calcular a concentração também. Se ele te der o Ka e te der a concentração inicial, você pode calcular a concentração de H+. Tudo bem? Calculando a concentração de H+, você também pode calcular a concentração do CN-. Do mesmo modo, ele pode te dar o Ka, a concentração de um desses carinhas aqui, e pedir a concentração do HCN. Tudo é possível, porque são só manipulações matemáticas. Tudo bem? O mesmo equivale aqui para a base no Kb. A gente vai pegar os produtos, colocar aqui a concentração deles e dividir pelos reagentes, ok? Lembrando que a gente sempre vai ter que elevar aos respectivos coeficientes estequiométricos. Como no exemplo aqui, o coeficiente estequiométrico de todos é igual a 1, então a gente simplesmente não coloca, tudo bem? Se você não lembra ou não sabe o que é coeficiente estequiométrico, clica nesse vídeo aqui também, que ele vai te ajudar a ver como que é a respeito disso, ok? Aqui a gente tem outras expressões que a gente vai trabalhar também em relação ao Ka e o Kb. Quando a gente tem o pKa, o que é o pKa? É o menos log, ou seja, o menos logaritmo do Ka. Então a gente vai calcular o Ka e extrair o antilog, extrair o menos logaritmo, o menos log do Ka. A mesma coisa para o Kb, só que a gente vai ser o menos log do Kb. Tudo bem? Quando que a gente vai usar isso? Em alguns casos vai ser de extrema importância. Por exemplo, quando a gente for calcular o pH de um tampão, se você não sabe o que é tampão, calma que já vai sair um vídeo aqui para você e vai estar nessa playlist, tudo bem? Quando a gente for calcular o pH de um tampão, a gente vai utilizar aqui o nosso pKa ou também o nosso pKb, dependendo da situação, tudo bem? Vamos lá. A gente tem aqui a relação também que ele pode te dar um Ka e falar para você descobrir qual que é o Kb. Claro, se você pensar de primeiro momento, parece difícil, mas se você souber que tem essa relação, aí já fica fácil. Porque pensa comigo, sabendo que Ka mais Kb é igual a 10 a menos 14, o que vai acontecer? Você pode colocar aqui também que Kb é igual a 10 a menos 14 menos Ka, ou Ka é igual a 10 menos 14 menos Kb, tudo bem? São só manipulações matemáticas.
E lembrando que esse 10 a menos 14 eu já coloquei em valor matemático para simplificar para você. Mas na verdade, a gente pensa que Ka mais Kb é igual a Kw. Vai sair uma aula aqui também sobre Kw para você entender melhor o que é isso. Mas por enquanto, se você aprender isso daqui, já está sucesso. Ka mais Kb igual a 10 a menos 14. E para terminar, pKa mais pKb é igual a 14. Isso em que? Se a temperatura estiver a 25 graus. Tudo bem? Isso aqui é uma lousa bem simples, então eu vou dar aquele espaço para o seu print e vou voltar com uma lousa um pouco melhor para você. Bem, pessoal, então a gente está aqui com mais uma lousa. Fique tranquilo que eu tenho certeza que você vai conseguir entender esse conteúdo que eu vou passar agora para você. Mas para isso, você vai ter que ficar até o final desse vídeo, tudo bem? E fica ligado que com esse conteúdo que eu vou te ensinar agora, você vai fazer um exercício na próxima lousa, tudo bem? Qual que é o conteúdo? A gente vai trabalhar agora com os ácidos polipróticos. A gente estava trabalhando até agora com ácidos fracos, tudo bem? Mas a gente pode perceber o seguinte, que vai ter alguns ácidos que ele tem mais de um hidrogênio. E quando ele tem mais de um hidrogênio, ele é considerado um ácido poliprótico. Mas não somente ter mais de um hidrogênio, ele tem que ter mais de um hidrogênio ionizável. Porque o que é um ácido poliprótico? São ácidos com mais de um hidrogênio ionizável. Calma, mas por que ele fica falando poliprótico? Porque a gente chama do seguinte, como é que a gente mede a força de um ácido? É através do Ka, e o Ka ele não está atrelado também com a concentração de H+, de certa forma? Então, tá aqui a concentração de H+, certo? O que é um H+? Pensa comigo, o hidrogênio em si, ele tem um elétron e um próton. Se eu tiro um elétron, ele fica apenas um próton. Então a gente pode chamar o íon H+, de apenas próton, tudo bem? É usualmente chamado assim. Então a gente pode falar também que como ele tem mais de um hidrogênio ionizável, ele é um poliprótico, quer dizer, poli vem de muito. Vamos lá então. Então a gente tem aqui o nosso ácido carbônico. O nosso ácido carbônico, o que ele vai fazer? A gente tem aqui ó, o H2CO3. Ele vai ionizar liberando HCO3- mais H+. E ele tem um certo Ka, tá vendo? Ele tem uma força de um ácido. Ele já é um ácido fraco porque esse Ka ele dá -7. Só que aí você pensa o seguinte, dá para calcular o pH através disso daqui? Dá. Por quê? Porque a gente já tem aqui o nosso H+. Só que tá vendo aqui que tem outro carinha, que ele tem que é o HCO3-. Então, esse cara aqui, ele também vai liberar mais H+. Então, o que acontece? Como o pH está atrelado à concentração de H+, mas não fica bitolado com isso, fica tranquilo que vai ter uma aula também aqui de pH para você conseguir entender esse assunto. Mas pensa comigo, olha, a gente vai ter aqui H+, saindo desse cara aqui, que é o ácido carbônico, e saindo desse cara aqui também, que vai ser o HCO3. Só que aí a gente vai ter que fazer outra expressão para descobrir quanto H+ sai, tudo bem? Então a gente coloca aqui HCO3, que vai ionizar de maneira que forma CO3- mais H+. Portanto, em ácidos polipróticos a gente tem os íons H+ sendo provenientes de mais de um cara. Aqui a gente tem desse daqui e esse daqui a gente tem desse daqui. Tudo bem? Mas você tem que pensar o seguinte, a gente tinha uma concentração, por exemplo, 1 molar, aqui, 1 mol por litro, de H2CO3. Eu te falei já que ele vai liberar pouco desse cara, certo? Porque olha o Ka dele, é 10 a -7, então ele vai liberar muito pouco desses dois carinhas. Se ele liberar muito pouco, quer dizer que ele está liberando muito pouco, tanto H+, quanto CO3-, ok? Agora, como já tenho muito pouco disso daqui perante essa concentração, eu vou ter essa concentração aqui, que ela vai liberar menos ainda de H+, e CO3-. Portanto, a gente pode falar o seguinte, que o Ka1 é maior que o Ka2, maior que o Ka3 e assim por diante. Sempre o Ka que estiver acima vai ser maior, porque ele vai ter passado por menos processos de perda. Porque pensa comigo, aqui a gente tinha uma concentração, por exemplo, de 1 mol por litro. A gente saiu para cá e tinha uma concentração muito menor do que 1 mol por litro aqui. E se a gente já tinha uma concentração muito menor, e sabendo que o Ka dele já é extremamente baixo, a gente vai ter menos ainda H+. Tudo bem? Se a gente ter menos ainda H+, é isso que vai acontecer. O Ka de 1 vai ser maior do que o Ka de 2 e vai ser maior que o Ka de 3 e assim por diante. Pode conferir, olha. Ka de 1, 4,2 vezes 10 a -7. Ka de 2, 4,8 vezes 10 a -3. Então isso daqui, olha o tanto que ele é menor do que o Ka1. Portanto, resumindo, Ka1 é maior que Ka2, que é maior que Ka3 e assim por diante. Ácidos polipróticos, ou os poliácidos, eles são aqueles ácidos que eles têm mais de um hidrogênio ionizável, tudo bem? Então se a gente pensar aqui, por exemplo, lá no HCN, ele é um ácido poliprótico? Não é, porque ele tem apenas um hidrogênio ionizável,
ok? Aqui no nosso caso, do ácido carbônico, H2CO3, a gente tem 2 hidrogênios. Então ele é um ácido poliprótico. E lembra sempre, a gente vai fazer o número de hidrogênios ionizáveis, vai ser o número de reações que a gente vai ter que fazer. Como aqui a gente tinha um H2, a gente vai ter que fazer o quê? 2 equações, tá vendo? E assim por diante, ok? Então é isso. Eu vou dar aquele espaço pro seu print e voltar com um exercício maroto para você. Bem, pessoal, então aqui a gente está com uma questão que está aparecendo aí na sua tela, que é uma questão de segunda fase da FUVEST. Primeiramente, para quem não sabe, a FUVEST é um vestibular próprio da USP, ou seja, é o vestibular que você presta para conseguir ingressar na USP, tudo bem? E ele é dividido por 2 fases, no caso. E a segunda fase é uma fase de questões abertas, como essa daqui que eu estou apresentando para você. Você pode ver que ela não tem alternativas, ela só tem essas subquestões, que são as subquestões A e B, tudo bem? Vamos lá. Aqui. As constantes de equilíbrio de ionização dos ácidos carbônico e oxálico são, lembra, constantes de equilíbrio de ionização, lembra que eu falei lá no começo? É o quê? É igual ao Ka. Ele pode estar não colocando Ka1, Ka2, ele está colocando só K1 e K2, mas pelo fato de ele ter falado que são constantes de equilíbrio de ionização dos ácidos, então a gente já sabe que é Ka, tudo bem? Vamos lá então. H2CO3 é o que? É o ácido carbônico, que ele vai ter o quê? Primeiramente, a gente olha para ele, a gente já sabe que é um ácido poliprótico. Por quê? Porque ele tem 2 hidrogênios, certo? E supostamente esses 2 hidrogênios, eles certamente vão ser ionizáveis. Então a gente pensa da seguinte maneira: K1 é igual a 4,8 vezes 10 a menos 7, enquanto K2 é igual a 6,4 vezes 10 a menos 11. Opa, pera lá. Se você prestar atenção, e se você prestou atenção na aula, né, você vai perceber que esses valores estão distintos da lousa anterior. Bem, realmente eles estão distintos. Até porque esses valores, como vocês podem ver, eles são muito pequenos. Então, quando você mede de um para outro, você pega de uma tabela de Ka e você pega em outra tabela de Kb, esses primeiros números podem ser diferentes. O que não pode ser diferente é a potência de 10, que é ela que vai comandar pra gente. Se você analisar ali, ó, é 10 vezes 10 a menos 7 e depois vezes 10 a menos 11. Isso sim equivale à lousa anterior, certo? Os números anteriores, que são 4,8 e 6,4, são diferentes, mas a gente não presta muita atenção para eles, a gente presta mais atenção no 10 a menos 7 e no 10 a menos 11. Tudo bem? Vamos lá, depois. A gente tem aqui também o ácido oxálico, que é o H2C2O4. Primeiramente, a gente olha para ele também e já percebe que supostamente ele vai ser um ácido poliprótico. Aí a gente vai conferir os valores de Ka dele e a gente confirma isso, porque ele tem 2 valores de Ka e tem 2 hidrogênios. Portanto, os 2 hidrogênios eles são ionizáveis. E como esperado, o Ka1 ele é maior do que o K2, tá vendo? O K1 é 5,9 vezes 10 a menos 2, enquanto o Ka2 é 6,4 vezes 10 a menos 5. Ok? Supondo uma solução de 1 mol por litro dos 2 ácidos, coloque em ordem crescente de abundância os ânions, aí tem os ânions que eu vou colocar aqui na lousa, e a gente vai colocar ele em ordens crescentes. Tudo bem? Então, cara, como eu disse pra você, é simples. Eu já expliquei basicamente como que a gente olha para esse exercício. A gente primeiro olha para ver se ele é um ácido fraco, né? A gente olha pro Ka, é menor que 1? Todos os Kas aqui, eles são menores do que 1, tá vendo? 10 a menos 7, menos 11, menos 2 e menos 5. Aí depois a gente olha para quê? A gente olha para ver o número de Ka que ele tem. No caso, cada um tem 2 Ka. Olhando isso, depois a gente vai para o número de hidrogênios. Ele tem 2 hidrogênios. Portanto, a gente já comprovou que ele é um ácido poliprótico com 2 hidrogênios ionizáveis cada um. Aí depois a gente vai pensar da seguinte maneira: qual ácido é mais forte? Lembra que quanto maior o Ka, mais forte o ácido? Aqui no ácido oxálico, o que a gente vai ver? A gente tem o Ka1 10 a menos 2, enquanto o Ka1 do ácido carbônico é 10 a menos 7. Feito! Como a gente já sabe que o Ka1 vai ser maior que o Ka2, nem precisa comparar esse, porque eu tenho certeza que vai dar o mesmo resultado, que vai ser esse ácido mais forte que esse. Compara, ó, 10 a menos 11 e 10 a menos 5. Tudo bem? Lembrando, a gente tem 2 hidrogênios ionizáveis, portanto, cada ácido ele vai ter 2 reações. Olha aqui, primeiro a gente vai colocar aqui, olha, para o ácido carbônico. A gente coloca aqui, H2CO3, ele vai reagir entrando em equilíbrio, formando HCO3 menos mais H+. E esse cara aqui, ele ainda vai ter hidrogênio, ou seja, vai ter mais hidrogênio proveniente também dele. Não vai ser só esse hidrogênio proveniente do ácido carbônico, vai ter também esse hidrogênio proveniente desse cara aqui, tá vendo? Então vai ficar aqui, HCO3 em equilíbrio, formando CO3 2- mais H+. Tudo bem? A mesma coisa a gente faz aqui para o oxálico, que a gente vai pegar o H2CO2O4
Em água, ele vai formar equilíbrio, formando HCO2O4- mais hidrogênio. Ele ainda tem um hidrogênio ionizável, portanto, HC2O4 entra em equilíbrio, C2O4. Tudo bem? Lembra que os ânions que ele dá é o seguinte, é o que aqui? São os ânions CO3, 2 menos, HCO3 C2O4, 2 menos, HC2O4 menos. Tudo bem? Então a gente pensa assim, agora assim, olha, a gente vai olhar e ver qual que a gente vai ter mais abundância, que é isso que pede a questão A. É simples, você olha o seguinte, K1 é sempre maior que K2, não é? Então a gente já sabe o quê? Que a abundância de todo mundo daqui vai ser maior que a abundância de todo mundo daqui. Do mesmo modo, a abundância de todo mundo daqui vai ser maior que a abundância de todo mundo daqui. Tudo bem? Então, e a gente sabendo que o ácido carbônico ele é mais fraco do que o ácido oxálico, a gente vai saber o quê? Que vai ser mais abundante todos esses caras do que todos esses caras. Tudo bem? Então a gente coloca assim, a gente vai saber que a ordem crescente vai ser o quê? Vai partir desse daqui, depois vai para esse daqui, depois vai para esse daqui e depois vai para esse daqui. Portanto, a gente vai saber aqui que esse daqui que vai fazer essa ordem aqui, olha. Essa daqui é a ordem crescente. Por quê? A gente distribuiu nas 4 reações que tem e a gente olhou para o Ka. Como a gente sabe que o ácido carbônico ele é mais fraco que o oxálico, a gente sabe que tudo que ele vai produzir vai ter menor abundância do que o oxálico, porque a gente está considerando que a concentração é igual nos dois casos iniciais, que é 1 mol por litro. Tudo bem? Então é determinando que essa aqui vai ser a ordem crescente de abundância desses ânions. Tudo bem? Então agora vamos ler a questão B e resolver ela. A questão B, basicamente a gente já respondeu, só que não de maneira escrita, né? A questão B, ela fala o seguinte, a subquestão na verdade, né? Ela fala o seguinte, qual dos dois ácidos é o mais forte? Justifique sua resposta. Cara, isso daqui é a coisa mais simples do mundo. Lembra que eu falei? A gente olha pro Ka. Quanto maior o Ka, mais forte o ácido. É simples. Então qual ácido vai ser mais forte? O ácido carbônico ou o oxálico? A gente olha aqui o K1 dele. 5,9 vezes 10 a menos 2. O K1 de quem? Do ácido carbônico agora. 4,8 vezes 10 a menos 7. Esse valor é maior do que esse. Portanto, ácido oxálico é maior que o ácido carbônico. Quer colocar isso como resposta? Coloca que nem eu estou colocando aqui embaixo. O ácido mais forte é o ácido oxálico, pelo fato dele possuir o maior valor de K. Tudo bem? Então vocês podem ver que é um exercício simples que dá para resolver de maneira simples, sem ter que fazer nenhuma conta. E cara, isso é uma questão de segunda fase, que são uma das questões mais difíceis do vestibular. Tudo bem? Então você pensa o seguinte, só de ter dominado o assunto dos ácidos polipróticos, você já responderia essa questão, ok? Então agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e eu vou dar adeus e até a próxima aula. E eu peço que, mais uma vez, se você não for inscrito e essa aula te ajudou, deixa a inscrição aqui embaixo que ajuda demais para mim. E também ativa o sininho de notificação, comenta se foi importante para você essa aula e, claro, deixa aquele seu like. Tudo bem? Agora espaço para o seu print e até a próxima aula.